Eminências, Excelências, Senhoras e Senhores. Quero uma tradição já longa e consolidada no início de cada novo ano. Quer que o Papa encontre o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé para dar bons votos de Ano Novo e apresentar algumas reflexões que brotam, antes de tudo, seu coração de bom pastor, atento às alegrias e sofrimentos da humanidade. Por esse motivo, é com grande alegria vos encontro hoje. Permita formular a vós, pessoalmente, às vossas famílias, às autoridades e aos povos que representais, os meus mais sinceros votos de um 2014 rico de bênçãos e de paz. Agradeço, antes de mais nada, ao decano Jean-Claude Michel, que deu voz em nome de todos a expressões de afeto e estima que unem as vossas nações à Sé Apostólica. Sinto-me feliz por vos ver de novo aqui, tão numerosos após o nosso primeiro encontro que teve lugar há poucos dias depois da minha eleição. Nesse tempo foram acrescentados uma série de novos embaixadores, a quem renovo as boas-vindas, e dentre aqueles que nos deixaram. Não posso deixar de mencionar o nome do falecido embaixador Alejandro Valadares, por durante anos decano do corpo diplomático, que o Senhor o chamou para si alguns meses atrás. O ano que terminou foi particularmente denso de acontecimentos, não só na vida da Igreja, mas também no âmbito das relações que a Santa Sé mantém com os Estados e as organizações internacionais. Lembro em particular o estabelecimento das relações diplomáticas com o Sudão do Sul, a assinatura de acordos de base específicos com Cabo Verde, Hungria e Chad, e a ratificação do acordo com a Guiné Equatorial, que foi assinado em 2012. E também no nível continental também cresceu a presença da Santa Sé, que é na América Central, onde se tornou observador extra-regional junto do sistema de integração centro-americana, que é na África, com a acreditação do primeiro observador permanente junto da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Na mensagem para a Jornada Mundial da Paz, dedicada à fraternidade como fundamento e caminho para a paz, assinalei que a fraternidade se começa a aprender habitualmente no seio da família, a qual por vocação deveria contagiar o mundo com seu amor e contribuir para fazer maturar aquele espírito de serviço e partilha que edifica a paz. Isso mesmo vem narrado no presépio, onde a Sagrada Família não aparece sozinha nem isolada do mundo, mas rodeada pelos pastores e pelos magos. E, por outras palavras, é uma comunidade aberta, na qual há espaço para todos os pobres e ricos, vindos de perto e de longe. Assim se compreende as palavras do meu amado predecessor Bento XVI, quando sublinhava que a linguagem familiar usa um léxico de paz. Muitas vezes, infelizmente, isso não acontece, porque aumenta o número de famílias divididas e dilaceradas, não só pela frágil consciência do sentido de pertença que caracteriza o mundo atual, mas também pelas difíceis condições em que muitas delas são forçadas a viver, chegando ao ponto de lhes faltarem os próprios meios de subsistência. Por isso, tornam-se necessárias políticas adequadas que apoiem, promovam e consolidem a família.
Além disso, sucede que os idosos sejam considerados um peso, enquanto os jovens não veem à sua frente perspectivas seguras para a sua vida. E, no entanto, idosos e jovens são a esperança da humanidade. Os primeiros trazem a sabedoria da experiência, enquanto os segundos nos abrem o futuro, impedindo de nos fecharmos em nós mesmos. Sábia opção é não marginalizar os idosos da vida social para se manter viva a memória de um povo. De igual modo, é bom investir nos jovens, com iniciativas adequadas que os ajudem a encontrar trabalho e fundar um lar doméstico. É preciso não apagar o seu entusiasmo. Conservo viva na mente a experiência da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Pude encontrar tantos jovens contentes. Havia tanta esperança e expectativa nos seus olhos e em suas orações. Tanta sede de vida e tanto desejo de abrir aos outros. O egoísmo e o isolamento criam sempre uma atmosfera asfixiante e pesada, mas que mais cedo ou mais tarde acaba por esfolar e sufocar. Ao contrário, serve um compromisso comum de todos para favorecer uma cultura de encontro, porque só quem consegue ir ao encontro dos outros é capaz de dar fruto, criar vínculos de comunhão, irradiar alegria e construir a paz. Isso é confirmado de si mesmo, caso fosse necessário, nas imagens de destruição e morte que tivemos diante dos olhos no ano passado. Quanto sofrimento, quanto desespero causa o fechamento em si mesmo, que pouco a pouco toma o rosto da inveja, do egoísmo, da rivalidade, da sede de poder e de dinheiro. Parece às vezes que tais realidades estejam destinadas a dominar. Mas o Natal, em vez, infunde em nós, cristãos, a certeza de que a palavra última e definitiva pertence ao Príncipe da Paz, que muda as espadas em relhas de arado e as lanças em foice, e transforma o egoísmo em dom de si mesmo e a vingança em perdão. É com esta confiança que desejo olhar para o ano que se está à nossa frente. Por isso não cesso de esperar que tenha finalmente terminado o conflito na Síria. A solicitude por aquela amada população e o desejo de evitar o agravamento da violência levaram-me a proclamar um dia de jejum e oração. Através de vocês, agradeço de coração sincero a quanto nos vossos países, autoridades públicas e pessoas de boa vontade se associaram a esta iniciativa. Agora requer-se uma renovada vontade política comum para pôr fim ao conflito. Nesta linha, espero que a Conferência de Genebra, convocada para o próximo dia 22 de janeiro, marque o início do desejado caminho de pacificação. Ao mesmo tempo, é imprescindível o pleno respeito do direito humanitário. Não se pode aceitar que seja atingida a população civil, sobretudo as crianças. Além disso, encorajo a todos a favorecer e garantir, de todos os modos possíveis, a necessária e urgente assistência de grande parte da população, sem esquecer o louvável esforço daqueles países, especialmente o Líbano e a Jordânia, que com generosidade acolheram em seu próprio território numerosos refugiados sírios. Continuando no Médio Oriente, observo com preocupação as tensões que afetam de vários modos a região.
Olho com particular preocupação as dificuldades políticas no Líbano, onde se torna mais indispensável que nunca um clima de renovada cooperação entre as várias instâncias da sociedade civil e as forças políticas, para evitar os contrastes que podem minar a estabilidade do país. Penso também no Egito, necessidade de reencontrar a concórdia social, assim como no Iraque, que tem dificuldade em chegar a almejada paz e estabilidade. Ao mesmo tempo, assinalo com satisfação os significativos progressos realizados no diálogo entre o Irã e o Grupo 5+1 sobre a questão nuclear. Por toda parte, a via para resolver as questões em aberto há de ser o caminho diplomático do diálogo. A estrada mestra já indicada, com lucidez e clareza pelo Papa Bento XVI, quando convidava os responsáveis das nações europeias a fazerem prevalecer a força moral do direito sobre a força material das armas, para acabar com aquele inútil massacre, que foi a Primeira Guerra Mundial, cujo início teve lugar há 100 anos. É preciso a coragem de ultrapassar a superfície conflitual para considerar os outros na sua dignidade mais profunda, a fim de que a unidade prevaleça sobre o conflito e seja possível desenvolver uma comunhão nas diferenças. Nesse sentido, é positivo o fato de se terem retomado as negociações de paz entre israelitas e palestinos. Espero que as partes estejam determinadas a assumir o apoio da comunidade internacional, decisões corajosas, a fim de se encontrar uma solução justa e duradoura para um conflito cujo fim se revela cada vez mais necessário e urgente. Não cessa as nossas preocupações o êxodo dos cristãos do Oriente Médio e do Norte da África. Esses desejam continuar a fazer parte da coletividade social, política e cultural dos países que ajudaram a construir. E desejam concorrer para o bem comum das sociedades, onde querem viver plenamente inseridos como artífices de paz e reconciliação. Também em outras partes da África, os cristãos são chamados a dar testemunho do amor e da misericórdia de Deus. Não se deve jamais desistir de praticar o bem, mesmo quando é árduo e se padecem atos de intolerância, senão de verdadeira e própria perseguição. Em vastas áreas da Nigéria, não termina as violências e continua a ser derramado tanto sangue inocente. Em meu pensamento, perpasso sobretudo a República Centro-Africana, onde a população sofre por causa das tensões que o país atravessa e que já semearam destruição e morte. Ao mesmo tempo que asseguro a minha oração pelas vítimas e os numerosos desalojados, constrangidos a viver em condições de indigência. Espero que a solicitude da comunidade internacional contribua para cessar as violências, restaurar o Estado de Direito e garantir a chegada das ajudas humanitárias, mesmo nas zonas mais remotas do país. Por sua vez, a Igreja Católica continuará a assegurar a sua presença e colaboração, empenhando-se generosamente por fornecer toda a ajuda possível à população e, sobretudo, por reconstruir
um clima de reconciliação e de paz entre todos os componentes da sociedade. Reconciliação e paz aparecem como prioridades fundamentais também em outras partes do continente africano. Me refiro particularmente a Mali, onde já se nota positivamente a restauração das estruturas democráticas do país e também ao sul do Sudão, onde, pelo contrário, a instabilidade política do último período já provocou numerosos mortos e uma nova emergência humanitária. A Santa Sé acompanha com viva atenção também as necessidades da Ásia, onde a Igreja deseja compartilhar as alegrias e as inspirações de todos os povos que compõem aquele vasto e nobre continente. Por ocasião do cinquentenário das relações diplomáticas com a República da Coreia, quero implorar a Deus o dom da reconciliação da península, com a esperança de que, para o bem de todo o povo coreano, as partes envolvidas não se cansem de procurar pontos de encontro e possíveis soluções. A Ásia, de fato, tem uma longa história de convivência pacífica entre seus diversos componentes civis, étnicos e religiosos. É preciso incentivar tal respeito mútuo, sobretudo perante alguns sinais preocupantes do seu enfraquecimento, nomeadamente nas atitudes em número crescente de fechamento, que, apoiando-se sobre motivos religiosos, tendem a privar os cristãos da sua liberdade e pôr em risco a convivência civil. A Santa Sé olha com viva esperança os sinais de abertura que provêm de países de grande tradição religiosa e cultural, com quem ela deseja colaborar para a edificação do bem comum. A paz é em outros lugares ferida, e qualquer negação da dignidade humana é, primeiramente, pela impossibilidade de se alimentar de forma suficiente. Não podem deixar-nos indiferentes os rostos de quantos padecem fome, sobretudo das crianças. Se pensamos quanta comida é desperdiçada cada dia em tantas partes do mundo, mergulhadas naquela que já várias vezes define como a cultura do descarte. Infelizmente, o objeto de descarte não são apenas os alimentos ou bens supérfluos, mas muitas vezes os próprios seres humanos, que acabam descartados como se fossem coisas desnecessárias. Por exemplo, desse horror, só pensar que tem crianças que não poderão jamais ver a luz, vítimas do aborto, ou aquelas que são usadas como soldados, estupradas ou mortas nos conflitos armados, ou então feitas objeto de mercado naquela tremenda forma de escravidão moderna, que é o tráfico dos seres humanos, que é um crime contra a humanidade. Não pode deixar-nos insensíveis o drama das multidões forçadas a fugir da carestia ou das violências e abusos, particularmente no corpo da África e na região dos Grandes Lagos,
Muitos deles vivem como deslocados ou refugiados em campos onde já não são mais consideradas pessoas, mas cifras anônimas. Outros, com a esperança de uma vida melhor, empreendem viagem de fortuna, que não raro terminam tragicamente. Penso de modo particular nos numerosos imigrantes que da América Latina se dirigem para os Estados Unidos, mas sobretudo a quantos da África ou do Oriente Médio buscam refúgio na Europa. Ainda continua viva na minha memória a breve visita que realizei a Lampedusa no passado mês de julho para rezar pelos numerosos náufragos no Mediterrâneo. Infelizmente, vi tragédias, verifica-se uma indiferença geral, constituindo um sinal dramático da perda daquele sentido da responsabilidade fraterna, sobre o qual assenta toda a sociedade civil. Naquela ocasião, porém, pude constatar também o acolhimento e a dedicação por parte de tantas pessoas. Desejo ao povo italiano, para quem olha com afeto, nomeadamente pelas raízes comuns que nos unem, que renovem o seu louvável empenho e solidariedade para com os mais frágeis e indefesos, e com o esforço sincero e concorde de cidadãos e instituições, superar as atuais dificuldades, recuperando o clima de criatividade social construtiva que há muito tempo o caracteriza. Por fim, desejo mencionar outra ferida paz, que surge da árvore da exploração dos recursos ambientais. Embora a natureza esteja à nossa disposição, com muita frequência não a respeitamos, nem a consideramos como um dom gratuito de que devemos cuidar e colocar ao serviço dos irmãos, incluindo as gerações futuras. Também neste caso há que chamar em causa a responsabilidade de cada um de nós, para que com o espírito fraterno se persigam políticas respeitadoras desta terra, que é a casa de cada um de nós. Recordo um dito popular que diz: Deus perdoa sempre. Nós de vez em quando perdoamos, mas a natureza, a criação, nunca perdoa quando é maltratada. Da outra parte, tivemos diante de nossos olhos os efeitos devastadores de algumas catástrofes naturais recentes. Em particular, quero lembrar uma vez mais as numerosas vítimas, as graves devastações nas Filipinas e nos outros países do Sudeste Asiático, provocado pelo tufão Haiyan. Eminência, Excelências, Senhoras e Senhores, o Papa Paulo VI observava que a paz não se reduz a uma ausência de guerra, fruto do equilíbrio sempre precário das forças. Essa se constrói dia a dia, na busca de uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens. É este o espírito que anima a ação da Igreja em todo o mundo, através dos sacerdotes, missionários, fiéis leigos, que com grande espírito de dedicação se prodigalizam para além de mais em múltiplas obras de caráter educativo, sanitário e assistencial, a serviço dos pobres, doentes, órfãos e quem quer que precise de ajuda e de conforto. A partir dessa atenção de amor,
A Igreja coopera com todas as instituições que têm feito tanto bem aos indivíduos como o bem comum. Por isso, no início desse novo ano, desejo reiterar a disponibilidade da Santa Sé, e particularmente da Secretaria de Estado, em colaborar com os vossos países para favorecer aqueles laços de fraternidade que são reflexo do amor de Deus e fundamento da concórdia e da paz. Sobre vós, sobre as vossas famílias e sobre os vossos povos, desça copiosa a bênção do Senhor. Obrigado.